Olá, namastê, programa Vem Comigo. Vamos conhecer alguma coisa diferente hoje. Mônica Luvison, no canal Cron TV, mais uma vez com você. E o tema de hoje são os milagres. Você já viu algum milagre? Já presenciou algum milagre? Já participou de algum milagre, né? Então eu vou contar minha história sobre os milagres que eu identifiquei, né? A partir de um certo tempo. Antes eu não identificava nada, passava tudo batido. Mas de uns 10 anos para cá eu comecei a observar melhor. Comecei a meditar mais também, né? Então por isso que eu falo que observação, meditação, contemplação, você vai descobrindo coisas de você que é interessante, né? E eu li um livro do Deepak Chopra, né, que falava sobre as 7 leis espirituais do sucesso. Você vê que não tem nada a ver com milagre, mas incrivelmente tem. Porque a sincronicidade que você começa a observar os ritmos na sua vida e as coincidências que não são coincidências, né? É muito interessante. A gente vai aprendendo muita coisa que a gente achava que não tinha nada a ver, mas que realmente é um milagre. E tem o livro O Milagre da Manhã, Milagre da Manhã, né? Na hora que você acorda, você já sai correndo fazer exercício e é bem interessante. Eu vou até ler de novo porque eu estou precisando fazer mais exercício durante a manhã, que é o melhor horário para a gente não ter preguiça. Já sai correndo, já vai fazer exercício. E depois também você fica na contemplação do dia para verificar os milagres que acontecem na sua vida. Muito interessante. Depois eu vou deixar aqui embaixo as referências e estudem, desperte. Agora é a hora da transição planetária. A gente já está aí em cima do pênalti. Então vamos trabalhar nossa mente, porque o despertar é de cada um. É individual, não é no coletivo. A gente vai ter que sambar um pouquinho. Cada um que não fez a lição de casa vai ter que se esmerar mais agora. E focando nos milagres, né? Vou trazer alguns exemplos que me vêm na memória, os mais recentes, que né, é mais fácil de lembrar, e depois os mais antigos. Depois eu vou fazer uma série de depoimentos desses milagres que eu acho incrível, das constelações é incrível, o que tem de solução de conflito, de resolução, de harmonia na família é uma coisa muito maluca, que funciona mesmo. Essa técnica eu fico muito feliz de usá-la e ter esses resultados maravilhosos. Me sinto muito feliz, muito realizada, satisfeita, né? Principalmente. E então eu vou contar aqui a história. Antes de contar a história, eu vou dizer uma frase de Einstein, né? Que ele dizia: existem apenas 2 maneiras de viver a sua vida. Uma, como se nada fosse um milagre. E a outra, como se tudo fosse um milagre. Então, você escolhe, e depois você colhe. Sempre assim, né? Como o Ivan fala. E tenho feito exercício também para as minhas olheiras. Vamos ver se dá certo. Parece que ele dá uma diminuída, mas estou olhando aqui no vídeo, não sei se tanto assim. Preciso fazer mais exercício para as pálpebras inferiores. E pense que eu não faço exercício, eu faço muito exercício. Depois eu vou contar o que eu estou fazendo agora de Qigong. Mas vamos voltar aqui nos milagres, né? E o Deepak Chopra, né? Ele fala muito de autoobservação e se questionar, né? Fazer perguntas aleatórias, né? Quando você faz a pergunta, vem a resposta do universo. O universo sempre responde, ele não te deixa na mão. Ele vai sempre te responder, de uma forma ou de outra. Eu li esse livro
uma vez, bem lentamente, grifando, porque ele é fininho, mas é complexo, viu? Demorei para ler, porque depois você começa a observar no dia a dia o que acontece. Então você lê um pouquinho, observa, depois você lê um pouquinho, observa. Então eu li mais de uma vez. E às vezes eu leio só o que eu grifei, que é o mais importante, que às vezes os livros que eu tenho eu faço isso. Volto lá no que é mais importante, que está grifado. E fazia muito sentido, mas aí eu comecei a observar mais os milagres que aconteciam sempre. E eu nem me tocava daquilo lá. E é muito, muito bom, dá muita alegria no coração, porque como eu faço tudo de coração, então é um retorno do coração de ver aquilo funcionando bem. E também me valorizar, né? A minha autoestima já começou a subir, ficou muito melhor. Então você que é terapeuta, leia esse livro, que é bem interessante para você se observar, ver os seus milagres acontecendo, né? E não só para pessoas que são terapeutas, mas enfim, todo mundo tem milagres, né? A gente está repleto de milagres por aí, a gente nem está vendo, nem está observando. Então tem que observar, tem que valorizar esses milagres, porque o universo é maravilhoso. Quando você começa a entender as leis do universo, as coisas começam a ser mais fáceis, mais tranquilas. Larga essa rebeldia, essa resistência, larga lá, para lá. De vez em quando bate assim, né, um desânimo, mas você tem que pensar por que está batendo, né? Por que está acontecendo isso? Qual é a causa, né? E eu tive uma experiência a semana passada que, por causa de um problema que eu tinha que resolver, pagar uma conta do IPTU, eu me senti muito mal, me senti insegura, não me valorizei porque achei que não tinha competência para pagar a conta e tal. E muito simples, uma coisa que eu parcelei, agora eu vou pagar e tudo bem, né? Mas aquilo me chateou bastante. Fiquei uns 3 dias assim, com aquilo na cabeça. Bastou eu sentar na grama com os pezinhos descalços e ir pro coração, no cardíaco, puf, a minha vibração subiu. Dali pra frente nada mais me pegava. Nem uma conversinha mole, sabotador, xoxoxô. Descansei bastante no final de semana, estava sem internet. Descansei bastante, dormi bastante, meditei, fiquei com os meus bichos, fiquei numa boa. E sem me cobrar, porque eu estava me cobrando demais. Então é a observação. E agora eu vou render mais, porque eu vou começar a fazer as coisas com mais foco objetivo e as coisas vão dar certo, não é? Aconteceu um milagre ali. E a gente tem que ver a parte energética, né? Tudo tem que ver, toda essa parte energética. Fiz uma apometria, limpei aqui a casa e bora pra frente, gente. Não tem esse negócio, não. Tem que evoluir, tem que seguir o caminho, não pode... Tem que dar umas paradinhas de vez em quando, um pit stop, mas arruma aquilo lá e segue adiante, né? E ler faz muito bem. Eu adoro ler e vou reler de novo esses 2 livros porque é sempre muito gostoso a gente abrir a nossa mente. Então, e não é só ler, né? Tem que ler e praticar, porque senão não adianta, né? Então, aí você pratica, fica bom, que você começa a ficar com mais segurança, né? Quando você tem autoestima melhor e começa a ouvir melhor as coisas, como que acontece, o que precisa fazer, o que não precisa fazer e mudar, né, um pouquinho. A gente tem esse poder, né, de falar
E esse bichinho que não me deixa. Oh, meu Deus, vai pra lá, bichinho. Ele quer conversar. Todos os animais conversam, a gente que não entende. Ai, ai. Sheila Valígora que conta. Tudo conversa, até uma pedra. Por incrível que pareça. É que a gente não tem essa habilidade. Com os gatinhos e com os cachorrinhos, eu ainda consigo, às vezes, entender o que eles querem me falar. Com a pedra ainda não consegui, mas com as árvores eu sempre converso, agradeço. Gratidão é muito importante também nesse sentido de você evoluir. Então, e contando, né, o último milagre que eu adorei participar como figurante, né? Foi em Campinas, que tinha uma cachorrinha. Minha irmã tinha comentado que ela estava com problema, que não conseguia andar direito, tinha tido sinomose, parvovirose, sei lá, alguma coisa desse tipo, e que tinha deixado sequelas, né? Então eu falei, quando eu for para Campinas eu dou uma olhadinha nela, né? E com a acupuntura sempre ajuda, né? E então fui lá ver o que dava para fazer, fiz uma avaliação. Fiz acupuntura, fiz reiki, né? E os animais, eles se recuperam muito rápido, porque eles não têm resistência, eles são amor puro. Então é muito gratificante ver os resultados. E já na primeira acupuntura que eu fiz para a Vitória, né? Eu percebi que ela tinha muitos problemas neurológicos, deficiência em levantar, né? Nas perninhas traseiras. Tinha até um pouquinho de deficiência energética na parte de baixo, assim, da lombar, para as perninhas traseiras, que era mais magrinho, né? Até aqui na lateral. Era mais magrinho porque não tinha irrigação, não tinha energia, né? Então, eu fiz acupuntura. Ela, às vezes, eu via que ela tinha umas coisinhas assim na cabeça, dava uma viradinha no olho. E aí eu fiz a acupuntura, me sentei numa cadeirinha, comecei a fazer o reiki para ela. Fiquei lá uns 15, 20 minutos, meia hora, à disposição para ajudá-la no que fosse necessário, né? E também eu tive a intuição de passar na cabecinha dela um remédio que eu estou dando para minha mãe, para a cabeça, para o cérebro funcionar melhor, memória e tal. Aí eu coloquei para estimular a parte nervosa. E foi, batata, foi muito bom. Ela, assim que eu tirei as agulhas, né, eu tinha que dar umas estimuladas, e quando eu estimulava as agulhas, ela dava uma esticadona, assim, parecia que ela estava espreguiçando. Até o rabinho ficava diferente, assim, erguidinho. Mas ela ficava quietinha, deixava ela não ficar se mexendo muito, porque tá com as agulhas, senão entorta, machuca os músculos, né? Mas ela ficou ali quietinha, esse tempo todo que eu fiquei com ela, apoiando, né, estimulando. E ela sentia uns arrepios quando eu estimulava as agulhas, e uns choquinhos, e eu via que ela relaxava bem, o corpo deitava mais, né? Deitava mais porque ela nunca fez, né? Então, tanto o bichinho quanto a gente que vai fazer uma coisa diferente, a gente estranha, né? Depois que faz a primeira vez, vê que funcionou, até os bichinhos percebem e querem mais. Eles ficam bem bonitinhos, eles ficam esperando a gente fazer. E aí eu tirei as agulhas, né? E comecei a ver que ela queria tomar água. Troquei a água dela, pus uma água fresquinha, ela bebeu água. E normalmente quando a gente faz acupuntura nos animais, eles têm vontade de fazer xixi, cocô, né, o número 2, e também beber água, eles bebem muita água, porque às vezes eles estão muito parados, não conseguem se movimentar. E quando eles percebem que eles podem, eles fazem tudo que eles têm vontade, é muito bonitinho de ver. E aí ela começou a andar sem cair,
tava assim, dava uma bambeada assim na perninha, mas ela conseguia se equilibrar nas 4 patinhas, ela ia meio tremendo assim, ia e começou a seguir a outra cachorrinha que estava ali, da vizinha, que estava apoiando ali a nossa aplicação. E, nossa, uma bênção, olha, isso é um milagre. O cachorrinho que só levantava e caía, tombava, machucava assim, dava aquela impressão dos ossinhos quebrando quando bate no cimento, né? Nossa, a vizinha disse que ficava, dava até arrepio quando via ela, escutava, né? Ela caindo ali, machucando, né? Chorava muito, né? Agora ela diminuiu, uma semana só que eu fiz. Diminuiu o chorinho e agora eu estou vendo se eu faço uma fórmula de homeopatia super power para ela específica, para que ela harmonize a parte óssea, a parte das cartilagens, articulação e comece a ter mais mobilidade e sem dor, claro, né? Que eu vi que ela tem muita dor. E foi muito bonitinho ver ela atrás da pincher ali, correndo para lá, não correndo, mas andando rápido, né? Ela ficou 2 horas andando ali em volta, ali no quintal, de tão feliz que ela ficou, de poder caminhar, andar, né? Cachorrinho, a coisa que ele faz quando está paradinha, primeira coisa que ele faz é, ó, se estica, alonga, né? A gente está sentado há horas aqui no computador e não faz nada, levanta de qualquer jeito e vai já fazendo as coisas. Não, tem que aprender com os bichinhos, até o gato e o cachorro fazem a mesma coisa, eles estão sentadinhos, eles se espicham, né? Eles se alongam, depois que eles vão correr, andar, fazer as coisinhas deles. A gente tem que aprender observando e contemplando, né? Para ver os milagres, senão a gente não vai passar batido assim, ó, você nem viu que aconteceu nada lá. Mas depois eu conto outros milagres também, mas a gente, eu vejo, o que eu acho um milagre também é fazer leitura de cérebro, às vezes para dores, que, por exemplo, a mão esquerda, às vezes eu localizo algum ponto aqui no hemisfério direito do cérebro, né? E peço para a pessoa pôr a mão aqui ou essa mão, depende da polaridade que eu vejo que tem que pôr. E quando vai deitar, fica com a mão ali uns 10, 15 minutos e depois dorme, né? E depois a mão vai melhorando, porque a energia do bloqueio, ela foi despolarizada no cérebro, a origem. Então, é muito, muito bacana de ver o resultado. É um milagre, né? Que quando as pessoas não têm conhecimento, é um milagre. Mas é muita facilidade de encontrar onde tem o problema na leitura de cérebro e ajustar. Então, aí a pessoa começa a não ter dor, começa a ter mais mobilidade. Às vezes a memória de um problema de sofrimento mesmo, de algum problema emocional que dava tristeza, alguma coisa assim, ou mesmo que impedia falar, eu já fiz isso também, de impedia se comunicar, e aí a gente localiza o ponto, harmoniza, né? Depende de como é que vai ser, para cada um é diferente, né? Não é a mesma coisa para cada pessoa, é sempre, para um funciona de um jeito, para outro tem que ser de outro jeito. Então tem que estar aberta para a criatividade ali na hora para resolver aquilo lá. E é interessante que quando eu pergunto, então, vai lá atrás, naquela memória de sofrimento, vai lá, procura lá onde está. E a pessoa fala assim, não estou lembrando, o que era mesmo? Não sei, agora não estou lembrando. Eu falei, então tá certo, não precisa lembrar. Coisas que causam sofrimento e
problemas para a pessoa, melhor deletar, né? Se ela deletasse, ela não estava sofrendo até hoje, né? Porque fica aquela coisinha ali, fica virando, virando, virando. Não, tem que resolver e jogar fora. Essa é a questão, né? Vou ficando por aqui. Agradeço a audiência. Espero que eu tenha colaborado aí com algum assunto interessante para você, que você possa explorar melhor. E desperte. Vamos aí, desperte, medite. Tem que ser agora. Agora é a hora, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradeço muito, gratidão sempre. E namastê.